vou convidar vocês para a gente rezar uma Ave Maria, e aí eu já vou iniciar nossas reflexões. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem, então eu organizei toda essa nossa reflexão realmente seguindo, né, a cronologia da Semana Santa, né? Porque a Páscoa é o ponto alto daquilo que nós vamos viver ao longo de toda essa semana, né? É até bonito que antigamente se costumava até chamar de Semana Maior, né? Essa semana que a gente vai entrar, porque realmente é a semana mais profunda da nossa fé, né? Os mistérios mais profundos e maiores que a gente tem na nossa religião são meditados ao longo desta semana. Então, né, o meu convite é lá eu lembro que na oficina de Natal eu falei, olha, vamos tentar, né, nos imaginar ali no presépio, né, colocar-nos ali e visualizando aquela cena, né, de tudo como aconteceu no nascimento de Jesus. E o meu convite nessa oficina de hoje é que realmente a gente tente se colocar, né, nesse caminho que Jesus fez ao longo dessa última semana que ele viveu aqui na Terra até a sua ressurreição, né? Então, a gente vai olhar os personagens, os acontecimentos, e que a gente possa, ao longo dessa reflexão, realmente ir imaginando, né, como se nós estivéssemos lá, como é que foi viver, né, experienciar tudo isso, porque é isso que a gente vai viver nessa semana agora que vai começar. Então, claro que eu vou começar falando do Domingo de Ramos, né, que é esse dia que nós já vamos celebrar amanhã, né, os detalhes, algumas coisas que são importantes a gente perceber que aconteceram nesse dia. Bem, então quando a gente pensa, né, no relato dos evangelhos, Jesus ele vai para Jerusalém, porque toda a profecia, né, como a gente já conversou, mas é bom a gente sempre lembrar, Jesus é Deus, mas tudo que ele fez tinha em vista o cumprimento daquilo que estava profetizado no Antigo Testamento, né? Então, tudo que vai acontecendo ao longo da paixão do Senhor tem ali, né? Os teólogos eles vão mostrando que em tudo que Cristo fez está sendo cumprido aquilo que no Antigo Testamento era somente palavra, né? Então, aquilo que era somente dito, né, em Cristo se torna real, né? Se torna concreto. Então, como estava nas profecias, Cristo, ao chegar a sua hora, ele vai para Jerusalém, que é o lugar, né? É o lugar do templo, é o lugar aonde deveria acontecer ali a sua paixão. Mas, né, Jerusalém não era uma cidade em que ele havia feito grandes coisas, né? Ele tinha a maior parte da sua vida pública, ele passou por ele ficou em outros lugares. E então ele vai para Jerusalém. E aí tem algumas coisas interessantes que acontecem, né? Porque quando ele chega lá, ele pede um jumentinho, né? Ele pede que ele vai entrar montado num jumentinho. E esse jumentinho é um jumento que nunca havia sido montado antes. E o que tem de simbólico em Cristo pedir isso, né, aos seus apóstolos, para que providenciem esse jumento? Esse direito, né, de montar um animal para entrar dentro de algum lugar, na antiguidade era um direito reconhecido, um direito dado somente a reis, né? Então, ali, Cristo ele já reivindica, né, um direito régio, que a gente fala, né, um direito que somente os reis possuíam, e principalmente por se tratar de um animal que nunca havia sido montado, né? Então, só um rei era digno de fazer tal coisa. E ali no Antigo Testamento, então, já tinha profecia, né? No livro de Zacarias. Dizei à filha de Sião, eis que o teu rei vem a ti, manso e montado em um jumento. Né? Então, ali está propriamente mesmo a cumprimento das profecias. Ao mesmo tempo, enquanto Cristo entrava em Jerusalém, a multidão gritava, né, aquilo que vai ser cantado nas músicas amanhã, no Domingo de Ramos, né? O Hosana, essa expressão que ficou tão
tão conhecida aí ao longo dos séculos da igreja, né? E essa expressão hosana, né, ela se originou na festa das cabanas, que era uma festa que fazia parte, né, do rito judaico, né, das tradições judaicas. E ali no início, esse grito hosana significava, né, ai de nós, ajudai-nos, né, Senhor. Só que acredita-se que aquilo ali foi tomando outras conotações ao longo do tempo. Então, quando Jesus vai entrando em Jerusalém, montado em um jumento, né, então, ou seja, assumindo uma postura de rei, e o povo grita hosana, né, acredita-se que esse hosana tinha então esse significado de louvor, esperança, súplica, né? Então, era realmente um clamor mesmo que o povo estava dirigindo a um rei. E aí, um outro detalhe interessante também sobre essa entrada de Cristo em Jerusalém. Porque muitas vezes nós escutamos assim, né? O mesmo povo que aclamou Jesus em Jerusalém foi o povo que depois pediu a sua crucificação, né? E isto não é verdade. E aí aqui eu vou citar uma coisa que eu esqueci de falar no começo, né? Como que eu posso afirmar isso? Porque as fontes, eu esqueci de falar das fontes que eu usei para preparar essa aula, vocês me perdoem, né? Então, eu tenho elas por escrito, depois eu já deixo aqui no chat, mas depois eu ponho num arquivo e peço para a Jennifer anexar essa aula, tá bom? Então, vocês não se preocupem em anotar agora os títulos, porque eu vou disponibilizar isso para vocês. Mas eu vou mostrar, né? Então, o principal livro que eu usei foi, novamente, o livro Jesus de Nazaré, que foi o mesmo livro que eu já mostrei para vocês na oficina de Natal, né? Então, Jesus de Nazaré, do Papa Bento XVI, são em 3 volumes, esse aqui é o volume único, né, que eu tenho, e aqui, então, ele faz uma análise de toda a vida de Jesus. Então, ali no Natal eu trouxe a parte da infância, né, e aqui eu trago a parte, então, da paixão, morte e ressurreição do Senhor, tá bom? Então, esse aqui foi o livro base, né, mas eu também utilizei de outras fontes para essa aula, que foi este outro livro aqui, que é maravilhoso, chamado Vida e Paixão do Cordeiro de Deus, que é da Ana Catarina Emmerich, ela é uma beata. Ela foi uma beata que recebeu visões de toda a vida de Cristo. Então, neste livro, né, sobretudo da paixão do Senhor. Então, ela faz narrações com muitos detalhes fortes e impressionantes sobre como foi toda a última, né, os últimos momentos da vida de Cristo, tá? É muito bonito, muito profundo, vale muito a pena a leitura desse livro. Essas visões, né, não receberam assim um reconhecimento oficial da igreja, então não é algo que nós somos obrigados a acreditar, não é um dogma de fé o que está aqui, mas também não é algo que vai prejudicar em nada, né? Não vai nos fazer acreditar menos em Cristo. Então é uma leitura que pode agregar sim nas nossas meditações para o Natal, para a Páscoa. E daí também coloquei, né, usei algumas coisas deste livrinho aqui, Meditações para a Quaresma, de Santo Tomás de Aquino. Tem várias meditações de Santo Tomás. E este aqui, A Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, de Santo Afonso Maria de Ligório, que também traz várias meditações para esse tema. Mas agora, então, voltando, né? Como eu falei, depois eu vou disponibilizar todos esses títulos para vocês, não se preocupem com isso, né? E aí, então, eu dizia aqui, né, por que eu cheguei nas fontes? Porque o Papa Bento XVI vai explicar, então, neste livro, que no domingo de Ramos, a multidão que lá estava, né, aclamando Jesus, entrando em Jerusalém, não é a mesma multidão que depois gritou, né, que pediu a sua crucificação na paixão. Por quê? Porque no Evangelho de São Mateus mostra claramente que, olha só, olha o que o Papa Bento vai dizer. Explicitamente, no dá a entender Mateus, quando depois do Hosana dirigido a Jesus, filho de Davi, ele continua a narrar assim: quando entrou em Jerusalém, alvoroçou-se toda a cidade e dizia-se: quem é este? E a multidão respondia: este é Jesus, o profeta de Nazaré e da Galiléia. Então, quando o povo de Jerusalém começa a perguntar quem é este,
quer dizer que eles não conheciam Jesus, né? Então, quem é o povo que estava aclamando Jesus como rei quando ele chega em Jerusalém? Eram as pessoas de outros lugares que estavam indo a Jerusalém para a festa da Páscoa. Por quê? Né? Lembrando, a festa da Páscoa, antes de Cristo, já existia. Né? Era uma festa que os judeus celebravam, recordando a libertação deles no Egito há muito tempo antes. Né? Então, a festa da Páscoa já acontecia. Né? É que, com a ressurreição de Cristo, a Páscoa ganha um outro significado. Né? Dentro do cristianismo, depois, a Páscoa ela atinge o seu sentido pleno, né, com a ressurreição de Nosso Senhor. Mas a festa da Páscoa já existia na tradição judaica. Então, as pessoas de outros lugares, muito possivelmente lugares por onde Cristo já havia passado, né? Então, vão para Jerusalém, porque era o costume dos judeus que fossem para Jerusalém para celebrar a Páscoa. Né? Então, as pessoas que estavam aclamando a Cristo eram essas pessoas que estavam chegando com ele em Jerusalém para a celebração da Páscoa, né? E isso quem vai descrever muito bem aqui é o Papa Bento XVI, não é uma ideia minha. Então, esse é o primeiro grande ponto que acontece no Domingo de Ramos. Mas tem uma outra questão que também acontece neste mesmo dia, que está na sequência da narrativa bíblica, que não vai ser narrada amanhã na missa, mas que já foi narrada algumas semanas atrás, acho que, se eu não me engano, no terceiro domingo da Quaresma. E é aquele fato que acontece quando Jesus, então, vai ao templo e ele começa, né, ele faz o chicote e começa a expulsar, então, as pessoas, os vendedores do templo, né? E ficou muito conhecida essa passagem, né? E por que que isso por que que esse fato está inserido ali no momento, então, nesse domingo, quando Jesus entra em Jerusalém, e por que que isso é relevante a gente mencionar? Porque quando Cristo, então, vai ao templo, destrói todas as coisas, não briga, não façais da casa do meu pai uma casa de comércio, ele provoca mais uma vez a ira nos fariseus. Então, também este fato foi algo que levou os fariseus a se organizarem para buscar a morte de Jesus. Né? Então, esse fato também está inserido ali no Domingo de Ramos, logo que Jesus entra em Jerusalém. E o que será que Jesus queria quando ele então entra no templo e começa a quebrar tudo, né? E aí depois alguém pergunta, os fariseus vêm e perguntam, mas que autoridade você tem? Quem que te mandou, né, fazer isso, né? Que direito você acha que você tem de entrar aqui no templo e destruir tudo, né? E aí Cristo fala algo que impacta ainda mais. Cristo fala, destruir esse templo em um dia e eu o reconstruirei em 3 dias. E aí eles ficam indignados, eles falam, não é impossível, né? Nós levamos 46 anos para construir esse templo e agora você vem aqui falar que vai reconstruir em 3, né? Mas Cristo estava falando do quê? Da sua morte e ressurreição, né? O templo do seu corpo. E aquilo causa muita indignação, porque o templo era uma das pedras de toque ali para os fariseus, né? É algo que eles não aceitavam que se mexesse de jeito nenhum, né? É algo sagrado, né? Dentro ali da cultura judaica. Então, Cristo, ele realmente toca numa ferida, né? Toca em algo que realmente mexe com o ego deles. E por isso que esse fato é tão importante de acontecer exatamente quase que uma semana antes da morte de Cristo, né? E aí, então, o que Cristo quer mostrar, né, com esse ato de entrar no templo e fazer, então, essa purificação? Porque esse ato de Cristo ficou conhecido como a purificação do templo, porque ele está tirando realmente aquilo que não deve ser feito na casa de Deus, né? E o que Cristo quer fazer com isso? Ele não quer ser um revolucionário, né? Muita gente usa esse trecho do Evangelho para falar, olha, tá vendo como Cristo era revolucionário, né? Olha como que ele era um grande homem que queria mudar todo o sistema. Não é nada disso, né? Cristo queria tirar aquilo que é contrário ao conhecimento e adoração comum de Deus, ou seja, abrir o espaço à adoração, né? Não façais da casa do meu pai uma casa de comércio, né? Isso aqui é uma casa de oração. E mais do que isso, né? Mais do que isso, Cristo, além de tudo, ao responder que ele reconstruiria aquele templo em 3 dias, ele está mostrando
que agora, né, ele iria iniciar um novo tempo, né? O tempo do templo se encerra, né? Agora ele é o próprio templo vivo, né? Ele é o próprio lugar de adoração, né? A partir da sua ressurreição.